Nessa nossa sexta-feira, mais uma aula de sociologia. Como é que tá chegando o sinal aí para vocês? Tá legal? Caxambu e Otávio são os dois guerreiros que estão aí. E aí, como é que tá chegando o áudio para vocês? Tá legal? Estão conseguindo me ouvir bem? Tá beleza? Então tá, tudo certo. Pá, que belezaça então. Então vamos nessa, né? Hoje a gente vai trabalhar. Beleza, muito obrigado, gente. Hoje a gente vai trabalhar, portanto, o último pensador aí da sociologia clássica, certo? Então hoje a gente vai discutir Karl Marx. Pessoas assim, eu vou compartilhar com vocês uma tela que, infelizmente, não está dentro do modelo de slides do Conecta. Há algum problema nesse modelo, não do curso, mas do meu computador. Tem alguma coisa que está errada com o meu computador, que eu formato o modelo e aí daqui a pouco o arquivo fica corrompido e eu não sei por que isso acontece. É a segunda vez que aconteceu isso. Então, hoje eu estou improvisando, estou usando um outro modelo de slides, um outro padrão, que não é o padrão que a gente costuma usar do Conecta, mas eu vou resolver isso, né? Vou transferir para o modelo do Conecta e depois vou deixar disponibilizado para vocês essa sequência de slides, certo? Então, não estranhem o formato aqui, é porque eu estou improvisando o formato. Bom, vamos nessa então. Depois, como eu disse, né, na sequência, eu vou corrigir esse problema e aí mando os slides com um formato bonitinho para vocês do Conecta. Vou começar a compartilhar uma tela, então, caso vocês precisem conversar comigo, aí eu peço que vocês utilizem o áudio, certo, pessoas? Vamos lá. Então, hoje estamos aí trabalhando sociologia clássica, e o nome de hoje é o Marx. O bonitão aí é esse cara aí, né, que vive ali, nasce em 1818, morre em 1883, então ele é um cara que nasce e morre no século XIX. Quando ele nasce, o Augusto Conte já é um jovem rapaz, né, já tem 20 anos de idade. O Augusto Conte está começando a iniciar aí os estudos dele no campo da filosofia, vai divulgar suas primeiras obras logo depois. Então, quando Marx se torna, né, um jovem adulto, já havia o positivismo do Augusto Conte lá na França, que já estava contagiando toda a Europa. Bom, pessoas, Marx é um cara que vai produzir uma sociologia diferente da sociologia do Emile Durkheim, que é uma sociologia funcionalista e positivista. Vai produzir uma sociologia diferente também da sociologia compreensiva do Weber, que era um pensador liberal que foi influenciado pelo historicismo alemão e pelo neocantismo. O Marx vai ter outro conjunto de influências, vai ter um outro ponto de vista histórico e, portanto, vai produzir uma outra sociologia. Tu já deve ter percebido, né, que os três pensadores, né, Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, por terem influências diferentes, por terem, portanto, formações intelectuais, filosóficas, científicas diferentes, vão produzir sociologias diferentes. A sociologia do Emile Durkheim é uma sociologia que tem uma orientação filosófica positivista. Então, ele parte daqueles princípios de que a sociedade é regida por leis gerais da natureza, e entre essas leis, a lei da evolução, e que a pesquisa científica ela precisa de ser realizada com neutralidade, a partir do emprego dos mesmos métodos consagrados pelas ciências da natureza. Nesse sentido, a sociologia do Emile Durkheim é uma sociologia que se pretende empírica, uma sociologia que valoriza os aspectos objetivos da realidade, que podem ser observados, descritos, medidos e quantificados. A gente viu na aula passada que o Weber, por outro lado, vai se afastar do positivismo, vai adotar uma postura epistemológica antipositivista, vai romper com os princípios do positivismo por conta das influências que ele sofreu do historicismo alemão e do neocantismo alemão. Essas correntes vão fazer Weber perceber que os fatos sociais e históricos não são determinados por leis gerais da natureza, mas sim são produtos dos próprios seres humanos. São fatos que têm, portanto, historicidade. Nenhuma sociedade humana tem, portanto, o seu presente, o seu futuro pré-determinado por fases da natureza, como quer o Augusto Conte. Se a história é feita pelos seres humanos, é, portanto, imprescindível que a sociologia seja uma sociologia não empírico-positivista, mas sim uma sociologia interpretativista, compreensiva. Por quê? Porque ela precisa de identificar quais as motivações que levam os seres humanos a agir. E essas motivações estão dentro dos sujeitos. Se trata de um fator, portanto, subjetivo, envolve emoções, crenças, desejos, ambições, propósitos e assim por diante. Estes elementos subjetivos precisam, portanto, de ser identificados pela sociologia e interpretados. Então, a sociologia tem que dar um tratamento interpretativo, compreensivo para essa dimensão subjetiva da ação humana. É por isso que a sociologia do Weber é uma sociologia compreensiva. Lá para o Emile Durkheim, fatos sociais são objeto da sociologia.
aqueles padrões de comportamento que são exteriores, que são externos, que têm uma realidade objetiva e, portanto, podem ser observados, descritos, medidos, comparados, quantificados estatisticamente, etc., né? Que podem, portanto, sofrer o mesmo tratamento metodológico que as ciências da natureza dão para os fenômenos naturais. Já para o Max Weber, o objeto da sociologia é a ação social, e a ação social ela é sempre dotada de sentido, de significado, tem uma dimensão subjetiva. A ação social ela é produto do indivíduo e não da coletividade. Então, a ação social ela precisa de ser interpretada para que os fenômenos sociais possam ser adequadamente compreendidos. Marx vai tomar um rumo diferente desses dois também. Aliás, o Marx ele é anterior a Emile Durkheim e Max Weber. Ele vem antes. Aliás, bom dia para o João Vitor também, né, que está chegando aí. Então, o Marx chega antes desses caras. Quando o Emile Durkheim e o Max Weber formulam as suas sociologias, eles têm como antecessores deles, de um lado, Augusto Comte, né, positivista, e de outro lado, Karl Marx, que é um filósofo do materialismo histórico e dialético, que a gente já vai trocar uma ideia sobre isso. Bom, vamos ver a história desse cara, então. Ele, muito jovem, se forma em filosofia no ano de 1841. Inicialmente, ele havia começado a estudar direito, mas daí se envolveu, né, com política universitária, né, com a luta política que acontecia no campo da universidade, que fez com que ele se identificasse com as questões de filosofia política e acabou daí abandonando, portanto, o curso de direito e migrando para o curso de filosofia. Ele se forma em 1841. Marx era um cara pobre, ele era filho de uma espécie de funcionário público, então a pretensão dele era ser professor universitário, que na época também não era uma grande coisa assim. O que acontece? O fato é que ele acabou não encontrando trabalho nas universidades da época, né? Por uma conjuntura particular da Alemanha, ele teve dificuldades de se colocar como professor, então, para sobreviver, ele foi trabalhar como escritor de jornal, foi trabalhar como jornalista. Ele escrevia bons artigos, ele era muito hábil em escrever, e foi trabalhar como escritor, né? Acompanhando, portanto, as notícias diárias, observando os problemas sociais que haviam na Alemanha e também, principalmente, aqueles problemas que haviam na Inglaterra e na França, que eram as grandes potências industriais. O fato é que quando Marx vai se debruçar sobre os problemas concretos, sobre os problemas reais com os quais ele se depara, ele percebe que havia uma defasagem entre aquilo que a filosofia estudava na academia e aquilo que estava acontecendo no campo da realidade. A gente também não pode esquecer que o desenvolvimento da sociedade capitalista se deu num espaço muito curto de tempo. As transformações na era moderna foram transformações muito profundas, que exigiam, portanto, que a filosofia se atualizasse e que a ciência que estava surgindo também se constituísse como uma ciência social e histórica. Então, Marx, ele diante dessa realidade, dessa nova realidade, ele não tinha um amparo teórico, ele não tinha um referencial teórico para poder pensar, compreender e explicar essa realidade nos seus artigos. O fato é que daí esse cara vai começar a procurar alternativas. Ele vai tentar encontrar alguma ciência, alguma linha de pensamento que já houvesse disponível na Europa na época que pudesse lhe servir de base para ele poder analisar os problemas sociais do século XIX. O fato é que, por conta disso, né, além da sua formação filosófica, ele vai peregrinar por outras áreas do conhecimento a fim de identificar possíveis instrumentos de pesquisa e de análise. Então, a gente pode dizer que nessa trajetória dele, ele recebeu como influência a filosofia alemã, evidentemente, né, principalmente as obras notórias, né, a dialética do Hegel. Hegel foi um filósofo muito importante depois de Kant, né, que aparece cronologicamente depois de Kant, mas que tem uma importância tão significativa quanto a do Kant. A filosofia do próprio Kant e a filosofia de um filósofo materialista alemão chamado, né, Feuerbach, Ludwig Feuerbach, um filósofo materialista. Depois a gente vai ver como é que essas influências vão se processar no pensamento do Marx. Ele vai sofrer influência também da economia política clássica inglesa. Sim, ele vai buscar na ciência liberal de pensadores da economia liberal, como é o caso de Adam Smith e David Ricardo, do liberalismo econômico, melhor dizendo, né? Ele vai buscar elementos para a compreensão da sociedade capitalista e ele vai encontrar fecundas reflexões, fecundos instrumentos de análise, coisa que vai fazer com que Marx renda homenagens, né, renda uma veneração muito importante a esses pensadores da economia liberal. Ao contrário do que as pessoas acreditam, Marx não odiava o capitalismo. Marx só entendia que era necessário superá-lo naquilo que lhe é deficiente. Então há uma grande confusão, né, uma mitificação acerca do pensamento do Marx, uma demonização, né,
É uma coisa grotesca, porque as pessoas não compreendem o pensamento dele. Seria mais ou menos a mesma coisa que a gente demonizar o Durkheim ou o Weber, porque não compreendemos o pensamento adequado desses caras. Tudo é fruto da ignorância, né? Já diria Sócrates. Outra corrente de pensamento que vai influenciar bastante ele será o socialismo utópico, que acontecia lá na França, de pensadores como Saint-Simon e Fourier. O socialismo utópico vai impactar principalmente a inspiração política do Karl Marx. Então veja, diferentemente do Émile Durkheim, que era um pensador conservador, essa era a orientação política do Durkheim, pensador conservador. Tanto é que ele era um positivista e o Augusto Comte desenvolve uma filosofia positivista que é conservadora. Diferentemente do Max Weber, que era um pensador liberal, cujo ponto de vista era, portanto, da classe burguesa, Marx tem um ponto de vista da classe dos trabalhadores, da classe proletária. Então, dada a sua proximidade com a realidade do proletariado, ele vai, portanto, se inspirar, vai beber também da fonte do socialismo utópico francês, que tinha a pretensão de pôr fim à desigualdade social e econômica e produzir uma sociedade mais justa, em que as pessoas tivessem acesso, né, aos bens para a formação das suas identidades, e não que os recursos ficassem concentrados na mão apenas de uma minoria e o restante, a massa das pessoas, ficasse entregue à miséria e à própria sorte. Nesse processo aqui de influências, vamos dizer assim, nesse processo de busca por alternativas, além da filosofia alemã, que ele havia, né, tido contato, formação universitária, ele vai conhecer um amigo, né, esse cara que vai aparecer para vocês, o Friedrich Engels, a partir de 1844, eles vão se tornar grandes amigos, vão desenvolver uma parceria de pesquisa. Engels era um militar que tinha como pai um industriário, um burguês. Então Engels era um cara rico, podemos dizer assim para a época, né? Era um cara rico. Porém, Engels ele era muito sensível à situação da classe trabalhadora, da classe operária especialmente. Tanto é que quando o pai dele morre e ele precisa de assumir, ele herda a fábrica, ele muda radicalmente a formação da fábrica dele. Os trabalhadores dele passam não mais a receber salário, mas sim a receber os dividendos da fábrica. Ou seja, ele divide os lucros de maneira igual entre todos os operadores da fábrica, entre todos os operários. Então ele entendia que a produção industrial deveria ser feita de uma outra forma. Ou seja, os trabalhadores eles deveriam receber de acordo com aquilo que eles produziam. E aí se poderia falar propriamente de meritocracia. Bom, Marx, por conta desse conjunto de influências, vai desenvolver uma filosofia, dado o seu espírito crítico, que tem um caráter revolucionário. Ele, inclusive, tem uma obra famosa dele que é chamada Teses sobre Feuerbach, em que ele produz algumas teses, algumas máximas, assim, né? Acerca do pensamento do Ludwig Feuerbach, era um filósofo materialista, que era da antropologia materialista no campo da filosofia alemã. E uma das teses famosas dele é a tese 11, onde ele diz, né, os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo, né, cabe agora transformá-lo. Ele entendia que o processo de conhecer e transformar a realidade eram processos intrínsecos, dialeticamente arranjados, né? É impossível conhecer se não transformarmos a realidade. E é possível transformar a realidade sem conhecer. Então essas coisas caminham juntas, elas são inseparáveis. Então a filosofia, sim, assim como a ciência, tinha uma missão para contribuir com a vida civilizacional, para contribuir com a existência humana. A filosofia e a ciência não poderiam, portanto, se pretender neutras. Elas tinham que ser participativas, engajadas no processo da construção do mundo social. Então, a sociologia que esse cara vai nos legar é o materialismo histórico. O materialismo histórico do Marx tem por abordagem filosófica o pensamento dialético do Hegel, que ele vai inverter e vai transformar numa dialética materialista. A gente já vai conversar isso mais adiante. Então, assim, lembra que eu havia dito para vocês, né, todos os sociólogos, assim como qualquer cientista, inclusive os cientistas da natureza, todo o cientista parte de uma base filosófica, parte de um conjunto de princípios filosóficos que vão orientar a sua atividade científica. No caso do Émile Durkheim, a sociologia funcionalista dele tinha por orientação o pensamento positivista do Augusto Comte. É por isso que a gente diz que a sociologia do Émile Durkheim era funcionalismo positivista. A sociologia compreensiva do Weber se orientava pelo pensamento liberal burguês e pelo historicismo e neocantismo alemão. O materialismo histórico do Marx também tem, a sociologia, né, materialista histórica do Marx, também tem uma orientação filosófica, que é a dialética materialista. Então é por isso que a gente diz que a teoria barra método dele, né, ou o seu pensamento social, é o materialismo histórico e o materialismo dialético.
a gente junta as expressões para não ter que repetir a palavra materialismo e fica simplesmente materialismo histórico e dialético. As principais obras desse cara aí, sem dúvida, O Capital, é a grande obra dele, em que ele apresenta o conjunto dos resultados das suas pesquisas que ele fez sobre a sociedade capitalista. É uma obra densa, complexa, grande, mas que ele escreve numa linguagem em tom de apresentação de resultados. A Ideologia Alemã, que é uma obra que ele escreve em parceria com Engels, aliás, ainda sobre O Capital, né? Ele morreu antes da obra ser finalizada e antes do restante da obra ser publicada. Ele conseguiu publicar o primeiro volume. Os demais volumes, os volumes 2 e 3, ele contou, claro, com a ação do Engels, que era o grande parceiro dele. Então, Engels termina de publicar os capítulos 2 e 3, complementando algumas partes que faltavam, e eles tinham um contato tão próximo do ponto de vista intelectual, das suas produções científicas e filosóficas, que o Engels pôde tranquilamente finalizar a obra do Marx, conseguiu dar continuidade e publicar o restante da obra do Capital. A maior parte do Capital, Marx já havia escrito, faltavam alguns pontos, ajustes para a publicação, e o Engels assim o faz. Depois a Ideologia Alemã, que não é exatamente uma obra para publicação, que Engels e Marx escrevem para eles mesmos, como uma espécie de laboratório intelectual, em que eles vão discutir o materialismo histórico, o seu método de abordagem da realidade, aliás, o seu método de investigação da realidade, a sua sociologia, né, o materialismo histórico. Há ainda o Manifesto Comunista, que é um documento histórico importante. É importante dizer que o Manifesto Comunista não é uma obra científica nem filosófica, portanto é um grande erro quem lê o livreto, né, do Manifesto Comunista e acredita que conhece Marx. Isso é um grave erro, pessoas. O Manifesto Comunista não é um documento filosófico e científico, como é o caso do Capital ou Ideologia Alemã. O Manifesto Comunista é um panfleto, é um documento político que conclama trabalhadores para participar de uma luta trabalhista por melhores condições de salário, por melhores condições de trabalho, certo? Então, não se trata de um documento filosófico científico. Mas, claro, é uma obra genial que impactou sobremaneira a luta dos trabalhadores no século XIX. Lembre-se, o principal problema que preocupava a burguesia na crise do século XIX eram os trabalhadores organizados. Eram os trabalhadores fazendo greves, paralisando a produção. Essa era a maior pedra no sapato da burguesia. Mas claro que não era o único problema que havia. Havia outros problemas, como eu havia dito para vocês, no século XIX, que motivou o nascimento da sociologia. Né? Criminalidade, extrema pobreza, prostituição, alcoolismo, suicídios. Tudo isso entra na conta. Mas o que mais incomodava a burguesia eram trabalhadores organizados, né, paralisando a produção. E o Marx tinha, portanto, uma grande proximidade, o Engels também, por conta do pai industriário. Marx foi um cara que passou muitas dificuldades econômicas, dada a sua pobreza. Ele era um workaholic, ele trabalhava demais, ele produzia muito. Acredita-se que a maior parte da produção dele não foi publicada. Algumas estimativas afirmam que apenas 20% do que ele escreveu foi publicado, que o restante está ainda sob espólio da Rússia, né, que era a antiga sede da União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas, né? E que esse material ainda nunca foi publicado. Aliás, a própria Ideologia Alemã foi publicada muito depois da morte do Marx e do Engels, foi publicada só na primeira metade do século XX, então foi bem depois da morte deles. E também aí outra obra, Crítica da Economia Política, que é uma outra obra importante. Marx não passou seríssimas dificuldades, ele era, assim como Hegel e o Immanuel Kant, ele era um gênio, ele era um superdotado no campo da filosofia. Felizmente a filosofia alemã ela teve bastantes pensadores de caráter superdotado, né? O Kant aí talvez seja um grande expoente, Marx é outro expoente incrível, né? Por superdotado nós compreendemos aquelas pessoas que conseguem ter um nível de produtividade, de fecundidade em suas obras muito superior à média geral das pessoas. Então Marx se encaixa aí nesses quadros dos grandes gênios da filosofia do mundo ocidental, especialmente da filosofia alemã. Bom, dito isso, pessoas, vamos apresentar aí agora para vocês, nesse slide seguinte aí, o que é essa sociologia do Weber, né, materialismo histórico, e o que é essa sua abordagem filosófica da dialética. Então, eu apresentei um quadro sinóptico aí para vocês, para a gente tentar entender como é que funciona essa sociologia do Marx. Então, observa que eu coloquei no alto aí a expressão materialismo histórico e dialético. Observa que de cada palavra dessa expressão sai uma flechinha. É porque a pretensão é que cada flechinha desse explique cada termo isoladamente. Então, a palavra materialismo está explicado, né, na coluna da esquerda, ali o adjetivo histórico
na coluna do meio e o adjetivo dialético lá na coluna da direita. Vamos tentar entender, então, o que significa essa sociologia do Marx. Por materialismo, no pensamento de Marx, nós compreendemos uma investigação científica da base material. O que isso quer dizer? Marx, assim como Engels, entendiam que a sociedade ela começa a se formar a partir da base material. Por base material, nós compreendemos a atividade econômica, a atividade produtiva. Eles vão, inclusive, usar uma expressão assim, mais técnica da área da filosofia, e vão dizer são as relações materiais de produção da vida social. Ou seja, a vida social ela é produzida porque os seres humanos trabalham para conservar os seus corpos físicos vivos. Os seres humanos são, antes de tudo, seres biológicos, seres naturais. Eles dependem do intercâmbio com a natureza para extrair da natureza aquilo de que eles necessitam para sobreviver. Este trabalho produtivo, ele é coletivamente realizado. É por isso que o trabalho é um trabalho social. Aqui, por trabalho social, não tem a ver com caridade, tá? Dizer que o trabalho tem uma natureza social, dizer que o trabalho humano é um trabalho social, significa dizer que ele é coletivamente realizado. Isso a gente observa desde os primórdios, desde a pré-história, desde o aparecimento da espécie humana na Terra. Os seres humanos são gregários e realizam uma divisão social do trabalho. Eles organizam o trabalho produtivo, dividem tarefas, dividem funções. E não apenas vão organizar o trabalho, como vão organizar também a distribuição dos produtos do trabalho. Ao longo da história, houve diferentes maneiras de se organizar o trabalho e de se distribuir os produtos do trabalho, dando origem aos diferentes modos de produção. Então, cada tipo particular de divisão social do trabalho, ou seja, de organização das relações de produção e da distribuição do consumo dos produtos, distribuição dos produtos do trabalho, vai dar origem a diferentes formas de sociedade. A gente teve basicamente 5 grandes modos de produção. Modo de produção comunal ou primitivo, lá da pré-história. Primeiro, caçadores e coletores, depois agricultores e pastores, cujo critério da divisão social do trabalho era idade e sexo. Depois a gente teve o modo de produção asiático, das grandes civilizações da antiguidade, como, por exemplo, as civilizações hidráulicas, né, da Mesopotâmia, do Egito, mas também, né, China antiga, Índia antiga e por aí vai. Por terceiro modelo de modo de produção, a gente teve lá o escravismo na antiguidade clássica, Grécia e Roma. No escravismo, tu tem uma outra maneira de organizar a produção, que é através da exploração do trabalho escravo. E a distribuição dos produtos do trabalho também vai se dar de maneira diferente, de maneira particular. Depois nós tivemos o feudalismo, na Idade Média europeia, e por fim a sociedade capitalista. Então o que o Marx está dizendo com o seu materialismo? Uma sociedade começa a se formar a partir da base material, a partir da infraestrutura econômica. As outras relações sociais que não têm um caráter econômico, que não são relações sociais da esfera da produção, elas só podem existir porque primeiro existe a base material. Faz sentido. Só pode existir Estado, igreja, família, manifestações culturais, ou seja, outras relações sociais só podem existir porque primeiro o ser humano está biologicamente vivo e a sobrevivência biológica ele garante a partir da atividade econômica, a partir da atividade produtiva. Aliás, Marx vai dizer que essa base econômica é uma infraestrutura. Estrutura, tu sabe o que é? Relações sociais regulares, repetidas. Neste caso, são as relações sociais de produção, como o trabalho está organizado e como está organizada a distribuição dos produtos do trabalho. É uma atividade econômica que está em nível infra. Infra significa embaixo, é a base. Então, é a base. Uma vez que essa base está estabelecida, Marx vai dizer, se ergue uma superestrutura política, jurídica e ideológica. Ou seja, é um outro conjunto de relações sociais que não são materiais, que não estão na esfera da economia, mas sim que estão na esfera do espírito, do simbólico, que estão na esfera, portanto, do pensamento. São relações sociais que correspondem a formas de consciência social. O que isso quer dizer? A maneira como os seres humanos pensam está produzida em nível superestrutural, no Estado, nas faculdades, na escola, né, nas relações culturais. As maneiras de pensar que são produzidas nessas outras relações sociais não econômicas são uma espécie de reflexo da base material, são determinadas pela base material. Então, Marx está nos dizendo que a base material não apenas sustenta a vida em sociedade, é a origem da vida em sociedade, como ela também é determinante para as maneiras de pensar de uma sociedade.
Então, o tipo de religião que uma sociedade tem, o tipo de Estado que ela tem, o tipo de senso comum que ela tem, o tipo de filosofia que ela produz, o tipo de ciência que ela produz, é determinada, essas maneiras de pensar são determinadas pela base material. É por isso que quando a base material se transforma ao longo da história, ou seja, na medida em que as relações de produção se alteram, antes era escravista, agora passa a ser servidão coletiva. À medida que há essa alteração, o conjunto da sociedade se altera também. A superestrutura também se altera, pois ela é determinada pela base material. Cuidado, não vamos entender aqui o materialismo de uma forma vulgar, tá? Essa determinação não é um reflexo mecânico, não é isso, né? É um processo mais complexo. Mas Marx está chamando a atenção para a primazia que há da base material, né? Em última análise, a base material é determinante, mas não é determinante de uma forma mecânica, um mero reflexo, não é assim. Não quer dizer que a religião, quando ela aparece, ela é uma cópia fiel da base material. Não, não é assim. Mas ela surge a partir das determinações da base material. Por histórico, pelo adjetivo histórico, Marx está querendo nos dizer que essa base material, que essa infraestrutura econômica e, por consequência, a superestrutura resultante, esse conjunto aqui que compõe a sociedade, infraestrutura e superestrutura, isto tem uma história. Isto não nasce da noite para o dia. Portanto, a sociologia, quando vai investigar uma sociedade, ela tem que começar pela base material, daí materialismo. E não a partir daquilo que as pessoas dizem, pensam e sentem. A sociologia não deve partir da investigação do Estado, da investigação das religiões, da investigação da família. Ela deve partir da base material. Ela tem que começar a investigar como é que o trabalho de sobrevivência daquela sociedade é realizado, né? Os meios de produção, que são os instrumentos de trabalho, são de propriedade de quem? Pertence a todo o grupo ou é de propriedade privada, de um grupo particular? Que tipo de mão de obra é empregada? Né? Como se dá a distribuição dos produtos do trabalho? Né? Existe exploração de classe ou não existe? Como é que essa coisa funciona? Então, a gente parte da base material para depois estudar os aspectos superestruturais. Aí haverá, portanto, uma compreensão adequada. Então, por materialismo significa iniciar a investigação pela base material. Só que essa base material e, por consequência, a superestrutura não se forma da noite para o dia. Há um conjunto de mediações. As mediações nada mais são do que os processos históricos, são as causas históricas que levaram aquela sociedade a ser como ela é. Então veja que aí o adjetivo histórico está chamando a atenção para o fato de que a vida em civilização é obra humana, tem historicidade. Não são, portanto, né, as civilizações não são, portanto, determinações da natureza, como que é o Augusto Comte. Não são forças da natureza que determinam previamente, que pré-determinam como as sociedades serão. Lembra que o pensamento do Comte era um pensamento positivista evolucionista. A evolução das sociedades estaria pré-determinada. Marx está negando isso. Marx está dizendo que há um desenvolvimento crescente das forças produtivas e das sociedades, mas isso não está predeterminado por nenhuma lei da natureza, né? Então ele tem uma postura antipositivista. Para ele, as civilizações elas são um produto social da ação humana, têm historicidade. Então, somente estudando a história, a gente vai conseguir entender por que uma sociedade é como ela é. E o que significa dizer que a sua abordagem filosófica é dialética? É o seguinte, pessoas. A palavra dialética vem do grego e significa contradição. Marx vai conceber, vai usar o método dialético para conseguir interpretar a sociedade capitalista e as sociedades que existiram antes da sociedade capitalista. Segundo a abordagem filosófica da dialética, o ser social, ele é um ser em contradição. Ele é um conjunto, ele é uma totalidade em contradição. Veja, não é um organismo social como queria o Emile Durkheim, nem tampouco é mera obra da ação individual dos homens, como queria o Weber. Não, não é assim que esse cara está pensando. A análise dele não é organicista, como do positivismo do Emile Durkheim, nem é uma análise liberal, individualizante, subjetivista, como é a do Weber. Ele está propondo uma outra ideia. A sociedade é um sistema, é uma totalidade. É uma totalidade composta por elementos que se relacionam reciprocamente o tempo todo. Essa relação recíproca nós chamamos de dialética. Mas mais, essa relação recíproca, ela tem uma reciprocidade particular, que é uma reciprocidade negativa. O que isso significa? Os elementos que compõem a totalidade se relacionam de modo que eles se negam reciprocamente. Marx, portanto, com sua dialética, está nos dizendo que as sociedades humanas elas são compostas por polos em oposição, em contradição. Então, eu vou pegar um exemplo para ficar mais claro. Imaginemos que esse círculo aqui é uma totalidade, que representa a sociedade escravista.
A sociedade escravista, ela tem dois polos básicos que formam a sociedade escravista, que é o escravizador e o escravizado. O escravizador e o escravizado estão numa antítese, numa contradição. Eles não querem a mesma coisa. Aliás, os seus interesses são conflitantes, são mutuamente excludentes, são contrários. Eles se negam reciprocamente porque o que um quer, o outro não quer e vice-versa. E mais, o que um é, o outro não é e vice-versa. Um é o contrário do que o outro é. O escravizador, para ser escravizador, ele não pode ser escravo. Ele tem que ser um não escravo. A mesma coisa é o escravo. O escravo, para ser escravo, ele não pode ser um escravizador, porque senão ele deixa de ser escravo. Então, eles só existem nessa relação. Só há escravizador porque é escravo. Só há escravo porque é escravizador. A gente chama essa contradição de uma contradição interna. Eles existem nessa relação. E há, portanto, claramente um conflito de interesses. Marx vai dizer, portanto, que essa totalidade ela está carregada desta contradição e desse choque, dessa luta, essa totalidade vai se transformar. E ao se transformar, ela se transforma numa nova totalidade, ou seja, numa nova forma de sociedade. Esta nova forma de sociedade já está grávida de uma nova oposição, de um novo conflito de interesses. Então, o que veio depois do escravismo? Veio a sociedade feudal. A sociedade feudal, por sua vez, ela já tinha polos em oposição. Nobreza e clero de um lado, camponeses de outro. Tu já tem aqui uma nova tensão, uma nova relação de exploração e de luta. Quando a burguesia, né, se alia aqui à classe, né, ao grupo dos camponeses, esse choque evolui para um processo revolucionário, a totalidade se transforma e dá origem a uma nova totalidade, sociedade capitalista, que já nasce grávida de um novo sistema de contradição, que é burguesia e proletariado. Um é o contrário do outro e seus interesses são irreconciliáveis. Veja que ele não via burguesia e proletariado como classes cooperativas, como classes harmônicas, como queria o Emile Durkheim, classes funcionais. Não, ele via como classes em oposição. Aliás, segundo Marx, é o movimento dialético do ser social que explica por que houve a sucessão de diferentes modos de produção ao longo da história. Ele vai dizer que o motor da história, aquilo que faz as civilizações se modificarem continuamente, é justamente as lutas de classes. Então ele vai dizer, o motor da história é as lutas de classes. Percebe que, para a abordagem dialética, nenhum ser social, nenhuma vida social é a última palavra. É uma sociedade definitiva, é eterna. Não, o ser social ele é um fluxo, ele muda continuamente, porque ele é formado por polos antagônicos, que produzem, que movem a transformação desse ser. Então, nesse sentido, mais uma vez, Marx se contrapõe ao positivismo, que entendia que a sociedade capitalista era o último estágio evolutivo da humanidade e não poderia vir nada depois. Com a dialética materialista do Marx, existe a possibilidade da sociedade humana construir uma outra sociedade, mas é apenas uma possibilidade, porque a história não é predeterminada por uma lei da natureza. A história ela é em aberto. Eu vou apresentar aqui na sequência para vocês mais um quadrinho que ajuda a gente a entender o materialismo, só que agora de uma forma gráfica, tá? Que eu acho que é bastante útil. Não é um quadrinho que eu criei, né? É um quadrinho que tu encontra lá no site historiacivilização.blogspot.com, mas eu acho que a constituição gráfica dele é bastante útil. Então veja que a base material, a infraestrutura, ou seja, a existência concreta dos seres humanos, vai determinar a maneira como os seres humanos pensam, ou seja, vai determinar o nível superestrutural da sociedade. Na superestrutura, nós temos as demais relações sociais que correspondem às formas de consciência social, às maneiras de pensar, que é, portanto, as relações que compõem o Estado, a sociedade em geral, a religião, a cultura, a justiça, etc. Já a base material é aquela correspondente à esfera da produção, né, onde os meios de produção são empregados para se realizar a atividade produtiva e produzir as coisas de que a humanidade precisa para sobreviver. Aí no slide seguinte, tu vai ver uma frase que eu acho que é bem ilustrativa, que é da obra Contribuição para a Crítica da Economia Política, em que Marx fala sobre o seu materialismo histórico de uma maneira muito direta. Ele está explicando basicamente no que consiste a sua sociologia. Ele está dizendo o seguinte para nós, esse trecho que tu vai ler agora é a ideia básica de tudo isso que eu te expliquei agora sobre materialismo. É o próprio Marx falando sobre como ele concebe as sociedades humanas e, portanto, como elas devem ser investigadas. Olha o que ele está dizendo. Na produção... Pois não? Pode voltar rapidinho ali no esqueminha? Claro. Eu vou deixar depois para vocês, tá? Opa, passei. Eu vou deixar depois para vocês os slides, tá? Só confirmando. Obrigada, senhor. Vamos nessa, então.
Então, olha só, olha essa frase aí que tu encontra, né, na contribuição para a crítica da economia política do Marx. Esse trecho aqui, ele está praticamente falando sobre o método dele. Olha só. Na produção social de sua existência, os homens estabelecem relações determinadas. Veja, produção social, o trabalho de sobrevivência, ele é socialmente realizado, ele é coletivo. E aqui, existência física mesmo, biológica. É produzir fogo, alimentos, caçar, coletar, praticar agricultura, fazer produção industrial, não importa, certo? Isso é reproduzir a vida física e biológica. Então, vamos lá. Na produção social de sua existência, os homens estabelecem relações determinadas, necessárias, independentes da sua vontade. Opa, como assim independentes da sua vontade? Ora, os seres humanos, quando chegam à Terra, eles não escolhem as condições nas quais eles vão viver. As condições já existem. Os seres humanos, quando apareceram há milhares de anos aqui na Terra, são seres biológicos, eles não escolheram as condições, mas eles tiveram que se reunir independentes da sua vontade, senão iriam perecer. Né? Então, é independente nesse sentido, né? Eles não escolhem as condições. Segue a leitura. Relações de produção, que corresponde a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. Pessoas, o que são forças produtivas materiais? As forças produtivas nada mais são do que um conceito que expressa o poder de produção dos seres humanos, o quanto que eles conseguem atuar sobre a natureza. As forças produtivas vão depender do nível técnico dos instrumentos de trabalho. Quanto mais avançados forem os instrumentos de trabalho, maior o nível das forças produtivas. E vai depender também do grau de conhecimento do ser humano, ou seja, vai depender do nível da força de trabalho. Quanto mais sofisticados forem os conhecimentos do ser humano sobre a natureza, maior será o nível das forças produtivas. Então, as forças produtivas expressam, portanto, né, o nível, o grau de capacidade produtiva da humanidade. Este conceito é composto por meios de produção e força de trabalho humana. Quanto mais esses dois conceitos forem avançados, sofisticados, maior será o nível das forças produtivas. Bom, vamos lá. Então, Marx está dizendo que os seres humanos, para sobreviver, estabelecem relações de produção que vão estar de acordo com o nível das suas forças produtivas. Segue a frase. O conjunto dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, ou seja, a infraestrutura, a base. A base concreta sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política, e a qual corresponde a determinadas formas de consciência social, as maneiras de pensar. Né? Aqui, a gente saiu do campo do materialismo e a gente está no campo do idealismo, das formas de pensar, das formas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Veja, a base material vai condicionar a maneira como as pessoas pensam. Vai condicionar, portanto, como o Estado vai se formar, como ele vai se constituir, como a religião será e assim por diante. Como a sociedade se organiza e por aí vai. Então, para finalizar, né, não é a consciência dos homens que determina o seu ser. É o seu ser social, ou seja, a sua base material, que inversamente determina a sua consciência. Então, assim, Marx está explicando por que as sociedades se organizam de determinada forma e pensam a sua realidade de determinada forma, porque tudo parte da base material. Outra frase de destaque aí, e tá aí os dois bonitões, né, o Marx e o Engels. Outra frase de destaque deles aí, que também está ligada, né, à sua ideia do materialismo histórico, que está presente, né, num artigo maravilhoso que Marx escreve, 18 Brumário de Louis Bonaparte, onde ele diz: os homens fazem sua própria história. Ou seja, ele nega aquela ideia positivista de que a história humana é determinada por forças da natureza, as leis gerais de validade universal. Nega isso. Ele está dizendo: os homens fazem a sua própria história. Mas só que eles fazem a partir da realidade que eles encontram. Então, Marx diz, né, mas não a fazem como querem. Não a fazem como circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com as quais se defrontam diretamente, legadas e transmitidas do passado. Ou seja, a história humana é uma construção contínua, de tal modo que cada nova geração, ao construir a sua realidade, tem que se deparar com um ponto, né, deixado pelas gerações anteriores, pelas condições deixadas pelas gerações anteriores. Bom, pessoas, alguns conceitos importantes aí de Marx que a gente vai conversar ao longo do ano, quando a gente falar sobre sociologia. E veja, a sociologia, ela usa largamente expressões dos sociólogos clássicos, né? Do Emile Durkheim, do Max Weber, do Marx. A gente vai frequentemente usar as expressões e os conceitos desses caras. Então, no caso de Marx, as expressões usadas pelo Marx, alguns até nem foram de autoria dele, que ele usou da economia política clássica, outros ele mesmo criou, como a gente vai ver.
vão ser utilizados pela sociologia. Então, entre exemplos desses conceitos, né? Meios de produção, como eu estava falando para vocês, que é todo o aparato produtivo, todos os recursos necessários para se produzir, né? São tanto os instrumentos de trabalho, os meios de trabalho, como também os objetos, aquilo sobre o qual o ser humano trabalha, normalmente a matéria-prima. No caso de uma sociedade primitiva, tu tem como meios de trabalho, tu tem lá o arco e a flecha, a pedra lascada e etc. Uma sociedade contemporânea, industrial como a nossa, é a indústria, é a máquina, são as ferramentas, os prédios, o capital, os bancos, tudo isso são recursos necessários para se produzir. Aliás, a terra é um meio de trabalho muito importante, é o meio de trabalho mais antigo que existe, a terra, né? Forças produtivas é aquele conceito que eu havia explicado anteriormente para vocês, é um conceito que expressa a capacidade produtiva de uma sociedade. Este conceito de forças produtivas, ele é a junção do meios de produção e da força de trabalho humana no seu nível técnico, no seu nível, né, de conhecimento. Quanto mais avançado né, os instrumentos de trabalho, quanto mais avançado o grau de conhecimento do ser humano, maior o nível de produtividade. É só a gente comparar um agricultor da Idade Média com um agricultor de agora. O agricultor da Idade Média tinha como meio de trabalho um arado de boi feito de madeira. E o seu nível de conhecimento do manejo da terra era baseado na tradição, baseado no conhecimento rudimentar. Hoje, em compensação, né, um agricultor tem uma plantadeira eletrônica, uma colheitadeira eletrônica, né, tem um computador de bordo que organiza essa atividade, e o próprio agricultor é dotado de conhecimentos científicos. Ele mesmo pode ter cursado um curso superior, né, de agronomia, ou ele pode ter acesso a esses conhecimentos através de canais institucionais do Estado. Relações de produção são aquelas relações que eu disse para ti, que formam a base material, que formam a infraestrutura. Ou seja, é a maneira como o trabalho está organizado e também a maneira como os produtos do trabalho vão ser distribuídos. Isso vai depender de quem controla os meios de produção. Se os meios de produção forem de propriedade coletiva, as relações de trabalho e a distribuição dos produtos do trabalho vão ser de uma determinada maneira. Agora, se os meios de produção forem de propriedade privada, ou seja, pertencerem a um grupo particular, aí a gente vai ter a constituição de classes sociais lá na base material. E aí a coisa vai ser diferente. Aí a maneira como o trabalho vai ser organizado e como a distribuição vai ser efetuada será de uma forma bastante distinta. E, por fim, o conceito de modo de produção, que é o total da sociedade, né? É aquela organização social, política, cultural e também econômica, que vai ser determinada pelo nível das forças produtivas e pelo tipo de base material que ela tem, ou seja, pelas relações de produção. Outros conceitos que a gente vai conversar mais adiante aí, né, conceitos como mais-valia, que é a forma como o excedente econômico assume na sociedade capitalista, e a diferença entre aquilo que o proletariado, que o operário assalariado produz em termos de riqueza ao longo da sua jornada de trabalho e o que ele recebe em salário. Ele recebe sempre um valor muito menor do que aquilo que ele produz durante o dia. Este excedente econômico é a mais-valia que vai ser apropriada pelo capitalista e será a sua fonte de lucro. Ideologia, Marx vai trabalhar bastante esse conceito aí. Ideologia é um conceito que significa aquele conjunto de ideias, valores e crenças, uma visão de mundo que é elaborada pela classe dominante, difundida em toda a sociedade, de tal modo que a classe dominada incorpora esse conjunto de ideias, valores e crenças como se fossem suas, e assim estão sujeitos a uma dominação no nível do pensamento. A ideologia é, portanto, um instrumento de dominação de classe. Um outro par de conceitos que vai caminhar junto e a gente vai discutir mais adiante, os conceitos de alienação e fetichismo. A alienação, segundo Marx, é o tipo de trabalho realizado na sociedade capitalista. É um trabalho em que o operário é apenas um apêndice da máquina, ele é uma engrenagem da estrutura industrial, de modo que ele realiza um trabalho repetitivo, enfadonho, vazio de sentido. É um trabalho que desumaniza, é um trabalho irracional, portanto, um trabalho alienado. E o fetichismo da mercadoria, que é um conceito que significa que a classe trabalhadora, ela não percebe, por não ter consciência de classe, de que ela, como classe, é produtora de toda a riqueza que existe no planeta, de todas as mercadorias. Então, as mercadorias aparecem para os indivíduos da classe trabalhadora como se elas tivessem uma vida própria, como se elas existissem, como se elas não tivessem tido uma origem produtiva, que saiu dela mesma, classe social produtora. Então, é como se a mercadoria tivesse uma vida própria. A marca vai chamar essa visão fantasmagórica de fetichismo. E para encerrar, pessoas, o conceito de sociedade capitalista para ele. A sociedade capitalista é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção pela classe capitalista, que é a classe burguesa, e na realização do trabalho assalariado, juridicamente livre e assalariado pelo proletariado. Este modo de produção visa, né, produzir
para o mercado, produzir mercadorias para o mercado, com o objetivo de trocar essas mercadorias no mercado e assim recuperar o capital e acumulá-lo. A busca, portanto, é pelo constante acúmulo de capital. Pessoas queridas, estou indo nessa, né? Já está chegando o professor Paulo Silva aí, né? Estou saindo aqui, vou deixar um grande abraço para vocês, desejar uma excelente sexta-feira para vocês e vou deixar, portanto, né, esses slides para vocês lá no grupo do Facebook, certo? Estou indo nessa, então, gente, se cuidem, fui-me, tchau, tchau, bom final de semana, fui.